Ainda no clima de futebol, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o ex-goleiro da Seleção Brasileira, ídolo do Flamengo, do Cruzeiro, Raul Plasman. Seja bem-vindo aqui ao Arena. Uma honra entrevistar você aqui hoje. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Queria começar aqui perguntando a você, sua presença aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, por esses dias, tem a ver com as categorias de base do Cruzeiro, né? Queria que você explicasse um grande abraço a todos, obrigado aí pelo convite. Feliz. Eu vim visitar a escolinha do Cruzeiro, né? Que é representada aqui pelo Lira, que é quem comanda tudo isso aqui. E o Cruzeiro tem uma preocupação de sempre estar encaminhando alguém para fazer uma visita às escolinhas, mesmo porque em toda a parte do território brasileiro, às vezes você pode encontrar alguns bons jogadores, e o caso daqui da escolinha de Natal também, né? A gente veio dar uma verificada como é que está a situação, né? E ver se encontra alguns jogadores de importância para que possa chegar até o Cruzeiro. E amanhã pode ser o dia de esperança desses garotos, né, Marcos? Amanhã você faz uma avaliação, né? Observa o trabalho de campo mesmo dessa unidade. Exatamente. Vão estar ali se confrontando alguns jogadores que nasceram em 2000, em 99, 98. A gente sempre coloca assim, a gente não diz a idade dos jogadores, a gente diz o ano em que nasceu, né? Então, os meninos 2000, 99, 98, até 97, né, quem sabe, um pouco mais velho, nós vamos dar uma avaliada no que está acontecendo e quem sabe a gente possa encontrar um jogador, uma promessa para o time do Cruzeiro. Raul, a gente tem comentado muito aqui no programa o seguinte, os clubes parece que ainda não atentaram, não abriram os olhos para a importância de um trabalho consistente nas categorias de base. Pelo menos é o que se vê a realidade de ABC e América, os dois maiores clubes aqui do estado. Como é que tu vê aí, viajando pelo Brasil todo, como é que tu analisa essa questão das bases, a formação? Por que essa resistência dos clubes em investir sério nas divisões de base? Agora, essa situação mudou um pouquinho. Melhorou bastante em relação a alguns grandes clubes do Brasil. Eles chegaram a essa conclusão, viram que vale a pena apostar na categoria de base, vale a pena esse investimento, não é dinheiro jogado fora. O Cruzeiro gasta R$600 mil por mês para a manutenção da sua base e viu que dá resultado, mesmo porque o Cruzeiro, esse que poderá ser campeão do Brasil daqui a algumas rodadas, né, tem uma diferença de 9 pontos à frente dos outros, né, ele tem 6 jogadores que saíram da divisão de base da categoria juniores no ano passado, que lá estão. Então é o Wallace, o zagueiro, que é o capitão da Seleção Brasileira Sub-20, que tem ficado no banco, jogou apenas um jogo, mas já está no profissional. Temos o Mike, lateral direito, temos o Lucas Silva, que é o titular do meio campo, temos o Vinícius Araújo, temos o Alisson e temos o Elber. Você vê o que representa isso, quer dizer, valeu a pena o investimento do Cruzeiro, né, na divisão de base, porque não precisou comprar jogadores. Apesar disso, ainda comprou alguns jogadores, mas agora viu que não havia necessidade dessa compra, que ele tinha na base todo esse recurso. Além de não comprar, render com eles, né, durante o ano inteiro, enfim, toda a negociação com eles. Nós já temos propostas aí que foram recusadas pelo Cruzeiro, pelo Lucas Silva, né, o Udinese da Itália. Então, só isso aí já é um exemplo para que todos tenham a mesma iniciativa, que apliquem o seu dinheiro na base, que investam na base, que é o único recurso viável, né? Não dá para sair comprando jogadores aí, que a coisa é muito cara. E tu tocou num aspecto interessante, Raul. Quer dizer, a base ela tem que ser a mola para mover essa roda do futebol. O cara negocia um jogador aí por ano, ele vai mantendo, né? Claro, não é. E é necessário. Muita gente me pergunta, escuta, Raul, mas por que eles vendem? Por que não fica com o jogador? No momento, né, até esse momento, ainda é necessário que se faça essa venda, porque o clube não consegue viver das arrecadações. Existe um salário exorbitante, né? Estou falando da classe aqui, eles vão ficar meio bravos comigo, mas o salário é monstruoso. Como é que você consegue fazer um pagamento vivendo de arrecadação? Um jogador ou 2 jogadores ganham mais de R$1 milhão por mês. Por exemplo, cada um. Por exemplo, o Fábio ganha 350 mil, está muito bem pago, ele é o melhor goleiro brasileiro da atualidade, goleiro do Cruzeiro. Estou dizendo isso apenas para exemplificar. Como é que ele consegue pagar um Fábio, pagar um Dedé, que veio do Vasco da Gama, que tem um salário um pouquinho maior que o dele, só de arrecadação? Ele precisa vender alguns jogadores para fazer o fluxo de caixa.
Paulo, saindo dessa questão da base, um assunto que eu não poderia deixar passar em branco aqui contigo. Bom Senso Futebol Clube. Esse movimento de jogadores aí protestando em relação ao calendário do futebol brasileiro. Segunda-feira tem reunião na CBF para tentar definir. Qual é a sua avaliação em relação a esse movimento? Eu acho que o movimento chegou, não vou dizer na hora certa, porque já vem atrasado. Isso deveria ter acontecido há muito tempo atrás, né? Alguns anos atrás, porque é um calendário insano, ele tira muito do jogador, esquecendo do salário, tá? O pessoal vai falar assim, mas ganha pouco, ganha muito, tem que fazer isso, mas não pode. Não adianta, porque se você tem um excesso em qualquer coisa, você começa a não produzir muito bem. O que o jogador poderia oferecer, né, tecnicamente falando, em dar um espetáculo, poderia ser muito melhor se nós tivéssemos um calendário que desse a ele um tempo de recuperação, para que ele não tivesse tantas contusões, porque o excesso de jogos também causa as contusões muitas vezes. Então, eu acho que o movimento é muito sério e ele tem que ser respeitado. Raul, ainda voltando aí um pouquinho para essas categorias de base. Pergunta, curiosidade minha mesmo. Você vai lá nas categorias de base, dá uma olhada geral nos jogadores, na garotada, enfim. Tem um olhar especial para os goleiros ou não? Você olha todo mundo igual? Tem que ter, né? Então a gente dá uma olhada e tal, e a posição é uma posição bem bacana. Muita gente diz assim, o meio-campo é o lugar mais importante de um jogo de futebol, né? E eu digo assim, o dia que colocarem uma baliza lá no círculo central, e um goleiro debaixo dele, né? Aí vai ser um lugar mais importante. No gol é que acontece tudo. Então, se você tem um grande goleiro, você vai a qualquer lugar. Se você tem um grande time, se você não tiver um goleiro que acompanhe, você não tem esse grande time e você não vai a lugar nenhum. Então, o goleiro é fundamental, porque ali é que acontece. Ali você empata, você perde ou você ganha um jogo, porque a bola tem que passar ou não ali. O grande time começa por um grande goleiro. Tem que ter um grande goleiro. Se você verificar em toda a história, aí não tem nenhum grande campeão que tem um goleiro mais ou menos. Ele sempre foi participativo e ele fez a diferença. Você observa com mais carinho ali. Observa. E além do Fábio, que falasse agora há pouco tempo, quem é o outro grande goleiro do Brasil hoje? Nós temos o Diego, do Fluminense, temos o Jefferson, do Botafogo, né? Temos o Victor, do Atlético, que, aliás, o Atlético só chegou a vencer a Libertadores. Claro, tem um bom time, tem Ronaldinho, ou teve Ronaldinho, agora ele está machucado, mas ele, nas decisões, né, dos tiros livres da marca do pênalti, ele foi decisivo, ele pegou todos eles. No final, ele levou o Atlético a Libertadores. Se tem um goleiro mais ou menos, não chega, mesmo tendo um bom time. Então, aí que é a prova de que realmente o goleiro é fundamental na história. Muito bom, queria agradecer demais a participação do Raul aqui. Muitas perguntas, a gente estava aqui para conversar muito aqui, pois é. Vamos ver se eu bato o papo ali no corredor mais um pouquinho. Raul aqui que aquele pênalti que o Pato cobrou, aquele até eu pegava. Viu? Aquele eu vou te contar. A incógnita do futebol por essa semana. Aquilo não acontecia comigo, ninguém cobrava daquele jeito. Hoje estão atrasando a bola. No meu tempo era bicudo lá no ônibus. Bem mais difícil. Queria agradecer muito a presença do Raul. Raul, muito obrigada pela sua presença aqui no Arena. Venha sempre no Natal de Portas Abertas. Eu vou voltar aqui, vou visitar a escolinha do Lira, a escolinha do Cruzeiro aqui, que é muito importante, fazendo um trabalho espetacular. Muito bom. Então, esse foi o Arena dessa sexta-feira, encerrando essa semana. Segunda-feira a gente volta com todos os detalhes dessa rodada do final de semana. Tem ABC, tem América. Segunda-feira a gente se vê. Um beijo para você, excelente tarde. Tchau.